Muito bem, vamos lá. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal. Legal e importantíssimo. Vamos falar sobre a morte. Olha como os temas vão avançando, né? Logo no comecinho, eu lembro que alguém fez uma pergunta e eu falei, nós vamos estudar um dia sobre a morte, né? O que a Bíblia diz sobre a morte. E hoje é o dia, tá? O que será que acontece com a pessoa quando ela morre? Eu vou até te baixar o slide aqui, que eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem medo dos mortos? Levanta a mão assim. Quem tem medo de morto? Levanta a mão. Tem medo de morto. Ô, Claudinei levantou a mão ali. Quem mais? Vaninho está falando que não. Fala a verdade, hein? Então, hoje eu quero que você entenda, fique firme assim, pela Bíblia, e você vai perceber que você não precisa ter medo dos mortos, tá bom? Não precisa ter medo dos mortos e não precisa nem ter medo de morrer. É claro que ninguém quer morrer, né? Mas nós vamos perceber o que a Bíblia diz sobre a morte, o que quer dizer a morte, o que é a morte, né? O que acontece com a pessoa quando ela morre. Então, o título do estudo é O Sono da Morte. Você vai ver que o nosso estudo, esse título é bem sugestivo, porque a morte na Bíblia é comparada com um sono, tá bom? Com a pessoa quando ela está dormindo. Morrer é como se estivesse dormindo, segundo a Bíblia. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para a nossa primeira pergunta. Como que Jesus comparou a morte? Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículo 3. Evangelho de João, tá? É o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho de João, no capítulo 11. Se você tiver dificuldade de achar, já sabe que é só me chamar que eu gosto de ajudar. João, capítulo 11. Não são aqueles livros de João lá pertinho do Apocalipse, não. Lá tem 1º, 2º, 3º João. Não são esses. É o Evangelho de João, é um livro maior, que está ali pertinho do Evangelho de Lucas. Está entre Lucas e Atos. Eliseu, até que ele começa, então as irmãs? Isso. Exatamente. Ele vai contar a história de Lázaro. É isso aí? Achei. João, capítulo 11. Nós vamos ler. Ô, Simval, posso aproveitar você com a leitura? Opa! Você está com aquela Bíblia, com aquela versão ainda? Sim, senhor. Você ainda não me Então deu tá a bom. tua. Então, esse ano você vai ganhar, hein? Esse ano você vai ganhar uma Bíblia novinha. Vamos Opa! lá. Então, gente, deixa eu ver se todos acharam. Alguém não achou ainda? Marisa encontrou? Marisa, se achou, faz um joinha assim. Ótimo. Então tá bom. Então vamos para a leitura. Simval, leia para nós capítulo 11, no verso 3. Somente o verso 3. Então as irmãs mandaram a Jesus um recado que dizia: Senhor, aquele a quem amas está doente. Muito bem, Simval. Fica aí que você vai ler os próximos também. Essa aqui é a história da morte de Lázaro. Lázaro é conhecido como amigo de Jesus, tá? Na verdade, as duas irmãs e Lázaro eram uma segunda família de Jesus. Jesus gostava de ir na casa deles. Eles eram muito próximos, sabe? A história é linda, a história, quando nós estudamos como Jesus transformou essa família aqui. Maria, lembra Maria, aquela mulher pecadora? Uma vez Maria lavou os pés de Jesus com um perfume, sabe? É uma história linda. Então, Jesus se dava muito bem com esta família. E até que chegou essa notícia aqui. As irmãs mandaram alguém avisar Jesus. Olha, Senhor, aquele a quem tu amas, ou seja, Lázaro, ele está enfermo. Ele está doente, e gravemente doente. E então, quer ver o que Jesus fez? Simval, verso 6 agora. Quando ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Olha que interessante. Jesus, ele não saiu imediatamente. Ele poderia ter deixado tudo, né? Deixa eu correr lá, Lázaro está doente, eu vou
ajudá-lo antes que ele morra, ou curá-lo. Mas não. Jesus continuou ali atendendo as pessoas e ficou dois dias ainda naquela cidade. Agora, Simval, versos 11 até o 14. Disse isso e acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu. Eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar? Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando do sono noturno, natural. Então Jesus falou 14 agora. claramente para eles: Lázaro está morto. Olha que interessante, a leitura do Simval foi muito boa, o texto é de fácil compreensão. Jesus, depois desses 2 dias, ele vai curar Lázaro, mas ele já avisa, ó, nosso amigo Lázaro está dormindo e vou despertá-lo do sono. Mas Jesus estava se referindo à morte. Falando, ó, Lázaro morreu, mas ele não fala Lázaro morreu, ele diz, olha, Lázaro adormeceu e eu vou despertá-lo do sono. Então os discípulos pensaram assim, e disseram, né? Senhor, se ele está dormindo, quer dizer que ele está bem, está tranquilo, então. E Jesus então fala: não, eu não estou falando do sono natural, eu estou falando da morte. Aí no verso 14, Jesus diz assim: ó, então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então, na verdade, Lázaro já estava morto e Jesus estava dizendo que ele estava dormindo, percebe? Eu não vou continuar toda a história, se você quiser ler depois do capítulo 11, é lindo, tá? Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro. Ele já estava numa tumba, já estava enfaixado, e Jesus ressuscita o seu amigo. É uma história muito bonita. Mas o que eu quero dizer e destacar desse texto aqui, Jesus compara a morte com um sono, tá bom? Morrer é como se você estivesse dormindo. Então, nós vamos ler agora uma série de versos para você perceber isso. Então, eu já adianto. Quando você está dormindo, você tem noção do que está acontecendo ao seu redor? Não, tá bom? Você está em um estado de inconsciência quanto ao que está acontecendo ao redor. Você também não tem noção de tempo, né? Uma vez eu cheguei muito cansado em casa de um acampamento e antes das 8 horas da noite eu já fui dormir, né? E então, meia-noite eu acordei. Meia-noite eu acordei achando que já tinha dormido muito, né? Que já tinha passado todo o tempo. Quando alguém me disse, olha, meia-noite ainda, volta para dormir, né? Então, quando você está dormindo, você não tem noção do tempo. É uma outra característica da pessoa quando ela está dormindo, tá bom? Então, nós vamos ver. Vamos nos aprofundar aqui, como eu disse, em alguns outros versos. Bem, um conceito importante. Nós já vimos que a morte é comparada com o sono. E agora nós vamos ver o que é alma. O que é alma, tá? Abra sua Bíblia em verdade, não, cara? Gênesis. Você dorme sem ter noção de tempo, né? Não tem noção. Você não sabe se você dormiu pouco, dormiu muito, né? Que horas já são, então. É isso daí. Gênesis 2, verso 7. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, esse é facinho. Eu gostaria de algum outro voluntário para a gente variar. Hoje nós temos vários versos bíblicos. Posso ler? Gênesis 2, capítulo 2, verso 7. Posso ler? Pode. Quem foi que Eliseu, chamou? só um segundinho que eu não achei. Qual que é? Gênesis? Sival, Gênesis, Já achei capítulo Gênesis. 2, Aham. verso 7. Não Capítulo for, 2, pode versículo ler? 7. Tranquilo, pode ler. Já achei. Só um Pode minutinho, ler? Alex, só um minutinho. Parece que Pode todos ler, acharam meu já. esposo. Ah, Pode é ler, o Vitor Eliseu? que está chamando? Pode. Sim, A esposa é a Ana Paula, né? é. Pode ler? Pode ler, Ana Paula. 2, verso 7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Muito obrigado, Ana Paula. Olha que texto esclarecedor. Do que o homem foi feito? Do pó da terra, tá? Nós somos feitos do pó. Tem um versinho de Eclesiastes que diz que nós viemos do pó e ao pó nós voltamos. Então, sabe que até os componentes do nosso corpo eles são muito parecidos mesmo com a terra, né? Então a gente volta para a terra mesmo. A Bíblia, Deus então nos fez do pó da terra, como um boneco. Só que ele não fez simplesmente um boneco ali e deixou. Diz a Bíblia que ele soprou nas narinas de Adão, né?
o fôlego de vida. Olha que interessante, preste atenção. Adão estava lá, um boneco imóvel, sem vida, só que aí Deus sopra o fôlego de vida. O único que pode dar vida, tá? É Deus. E ele dá a vida para um ser inanimado, pode dar um boneco ali. Ele sopra e o fôlego de vida entra e o pulmão de Adão já começa a funcionar, o sangue circular, o cérebro funcionar, e Adão desperta, abre os olhos. E a Bíblia diz então que o homem passou a ser uma alma vivente. Aqui há uma grande diferença entre ter uma alma e ser uma alma. O homem passou a ser uma alma, tá bom? Então, o que é alma? Alma é uma soma, entre um corpo vivo, né? Um corpo com fôlego de vida. Uma observaçãozinha. Esse fôlego de vida que diz aqui é o mesmo que aparece em outros lugares. Acho que nós vamos ler até um texto desse hoje, que é o espírito, chamado espírito que Deus põe no homem, que é o poder de estar vivo, tá bom? Não é um espírito que tenha consciência, que saia do corpo. Não, é simplesmente estar vivo. Então, o que é uma alma? Deixa eu mostrar aqui com os slides para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Então, o homem, diz o texto, o homem passou a ser uma alma vivente. Alma, então, é o pó da terra, o corpo, mais o fôlego de vida. Então, temos uma alma. Então, você olhe para mim aqui, eu estou dando estudo bíblico. Eu sou uma alma, tá bom? Eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. Se, de repente, uma pessoa viva perder o fôlego de vida, ou seja, perder a capacidade de respirar, tá? Deixar de respirar, ela morre, ela deixa de ser uma alma. Ela não deixa de ter uma alma, ela deixa de ser uma alma. A alma é sempre uma pessoa com corpo e com fôlego de vida, uma pessoa viva, tá bom? É uma alma. Olha o que diz o texto aí. E o homem passou a ser alma vivente. Logo, o homem não tem uma alma, ele é uma alma. Captaram essa ideia? Captaram a ideia? Então, quantas almas estão aqui nesse estudo bíblico hoje? Deixa eu ver aqui. Tem 25 almas nesse estudo. Olha que legal. 25 almas, tá bom? Cada um de nós somos uma alma vivente. Esse é o conceito bíblico de alma. Então, vamos seguir. Vamos lá, tem mais para a gente ver. Alma, gente. A alma morre? O que você acha? A alma morre? Ezequiel está no Antigo Testamento. Se você abrir no meio da Bíblia, vai folheando para o lado direito. Tá? Vai passar ali Isaías, vai passar Salmos, Eclesiastes, depois Isaías e vai chegar em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18. Será que a alma morre? Ezequiel, capítulo 18. Se alguém precisar de ajuda, estou à disposição. Ezequiel. Eu quero ler, tá? Ana Paula? Foi a Ana Paula que chamou? Eu quero ler. Ótimo. Ezequiel. Rubia, quer uma ajudinha? Eu sou craque em ajudar aqui pela internet, quer ver? Pelo Zoom. Se você liberar o seu microfone aí, ó, eu te ajudo rapidinho. Fala para mim, Eliselton, onde que fica? Tá, me fala que livro que você está, Sandra. Mateus. Isso, você está em Mateus. Agora você vai folhear para a sua mão esquerda, para o lado esquerdo. Vai folheando. É no Antigo Testamento? Isso, é o Antigo Testamento. Está em Mateus, vai para o lado esquerdo. Vai me falando os livros que está passando. Vai me falando. Daniel. Sandra, me fala. Isso, volta um pouquinho mais que você já vai chegar. Lado esquerdo. É o próximo livro. Ah, ok, achei. Ezequiel. Falei que eu sou bom para isso. É Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Agora eu vou ajudar a Rúbia. Já achei. Ah, então tá ótimo. Ezequiel 18, verso 4. Todos encontraram? Sim. Então, a Ana Paula aqui. Falou, Ana Paula? Isso. Pode ler para nós. Pode ler. Eis que todas as almas são minhas,
com a alma do Pai, também a alma do Filho é a minha. A alma que peca, essa morrerá. Ótimo. Olha o que diz o finalzinho do verso. A alma que pecar, esta morrerá. Qual era a pergunta que eu fiz aqui? A alma morre? Sim, sim, a Bíblia é clara. A alma que pecar, esta morrerá. Por quê, gente? O que é morte? Morte é o desfazimento desta equação aqui, ó. É voltar, olha. Lembra o que é uma alma viva? É o pó da terra mais o fôlego de vida. Formou uma alma. Se, de repente, esta alma perder o fôlego de vida, deixar de respirar, morrer, acabou a alma, tá bom? Então, a alma morre. Eu sou uma alma. E eu sou mortal, eu morro. Né? Todos nós somos mortais. De vez em quando a gente esquece disso, né? A gente pensa que vai viver para sempre, sabe? E que nada vai acontecer com a gente, né? Mas, infelizmente, essa não é a realidade, tá? Por isso que a gente tem que estar sempre preparado, sempre de bem com Deus, sabe? Acordou cedinho, ora, fala com Deus, tá bom? Porque a nossa vida ela é muito sensível. Eu já contei para vocês que eu me machuquei recentemente, né, Simval, jogando bola. Estava lá todo feliz jogando futebol, de repente caí e desloquei o ombro. Falei, olha só. Achava que eu não me machucava, né? Mas machuca também. Então, a alma morre? Morre, tá? Essa é a resposta bíblica, tá bom? A alma morre. Vai decorando esses conceitos que nós falamos até agora. A Bíblia compara a morte com o sono. O que é uma alma? A alma é uma junção do corpo com o fôlego de vida. A alma morre, tá? Agora, a pessoa que morre tem consciência ou raciocínio? Se você vem acompanhando bem o estudo, você já percebeu, já matou essa resposta aqui. Mas a Bíblia, ela é clara, claríssima. Será que a pessoa que morre, ela tem consciência ainda de alguma coisa? Ó, estamos em Ezequiel. Se você está em Ezequiel, vá para o seu lado esquerdo, sua mão esquerda. Vai passar Lamentações, vai passar Jeremias, tá? Mãozinha esquerda. Vai passar Isaías. Vai passar um livro chamado Cânticos e vai chegar em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 9. Então, se você estava lá em Ezequiel, passa para a mão esquerda, o lado esquerdo. Deixa eu ver se tem alguém precisando de mim. Eclesiastes, capítulo 9. Passa Salmos? Agora, não, você foi muito. Agora vai para o lado direito, Noeli. É logo após Salmos. Depois de Salmos vem Provérbios e então Eclesiastes. Tá bem. Está em Salmos, vai pro lado direito. Mãozinha direita. Achei. Achou? Obrigada. Muito obrigado. Cadê o Alex Sandro Dias? Olha eu aqui. Achou aí, Alex? Achei. Você pode ler para nós? É o 9. Ó, é o capítulo 9, os versículos 4 até o 6. Tá bom? Certo. Olha só, eu vou voltar a pergunta para vocês verem. E vão vendo com atenção. A pessoa que morre tem consciência ou raciocínio? Então, Eclesiastes 9, versos 4 até o 6. Vai. Pode ler, Alex. Beleza. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem de morrer. Sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Gente, olha o que diz esse texto. Então, quem morreu? Pessoa que morre. Tem consciência ou raciocínio, ou está sofrendo por algum motivo, né? O texto diz assim, o verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer. Gente, existe uma certeza em quem está vivo. Se Jesus não voltar, muito em breve, todos nós vamos passar pela morte, tá? Então, a certeza é, os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos, diz o texto, no verso 5, não sabem de coisa nenhuma. Ó, observe, a Bíblia é enfática.
não sabem de coisa nenhuma. Verso 5 ainda. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Aquele que morreu não lembra de nada. Lembra? A memória é como se apagasse. Pensa num circuito que precisa de energia elétrica. Tirou a energia elétrica, não funciona mais nada, tá bom? Apagou a memória, não funciona mais. Verso 6. Será que a pessoa que morreu, ela está nos vendo e sofrendo, né? Imagine que a gente tem tanta tristeza, né, com a morte. A morte na Bíblia é chamada de o inimigo da humanidade, sabe? O nosso inimigo, porque uma pessoa perde o pai, sofre muito, a mãe, pessoas perdem filhos, né? O sofrimento é muito grande. Mas imagine só um pai que faleceu. E ele está vendo ali a sua família, às vezes passando dificuldade, ele está morto, está vendo alguma coisa, tem algum sentimento? Não. Quem morreu não vê nada. Olha o verso 6, capítulo 9, verso 6. Amor, diz ali, ódio e inveja, para eles, os mortos, né, já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz embaixo do sol, tá? Então, essa expressão para sempre, quer dizer, até a volta de Cristo, né? Eles não participam de mais nada. Morreu, acabou. Entendeu? Vamos voltar a alguns conceitos. A morte é comparada com o sono. A alma é um corpo com fôlego de vida, né? A alma morre mesmo, tá? E quem morre não tem consciência de mais nada. Apagou, acabou. Por isso que a Bíblia chama de descanso. É um descanso, um sono, tá bom? Então, se por acaso alguém... Eu já fiz esse estudo bíblico, eu gosto de falar isso. Uma vez eu dei estudo bíblico e a pessoa se sentiu muito aliviada, porque ela achava que um determinado parente, não se mãe, estava sofrendo. Né? Estava sofrendo em algum lugar. Não, a Bíblia chama de um descanso. Tá bom? A morte é um descanso. A pessoa, às vezes, está sofrendo num leito de cama, com uma doença, e quando ela morre, é como se ela descansasse daquele sofrimento, tá bom? É um descanso dessa vida cheia de sofrimento que nós temos. Mas alguém me chamou? Oi, Alex. Eu. Que nem eu, no caso, eu passei por uma parte conturbada que eu perdi meu pai, né? E certamente, eu conhecia a palavra, mas já estava afastado. Só que no dia que eu perdi meu pai, eu, tipo, reclamei com Deus, né? Eu tentei falei com Deus, Senhor, mas por que comigo, né? Por que agora? Sabendo que eu estava me aproximando do meu pai e que a gente tinha brigado, discutido, e eu estava me reaproximando dele, né? E aí eu perguntei o porquê, eu falei, mas por que comigo, sabe? Aí depois, para frente, futuramente, que eu depois caí em si e falei, nossa, o que eu fui discutir com Deus? O que Deus tem a ver com isso, né? Aí eu pedi perdão para Deus, falei, Senhor, a gente está aqui de passagem, então eu peço perdão para o Senhor por ter falado ali no desespero, na tristeza de perder meu pai, que eu não ia mais ver. Eu não ia mais ver. E aí eu pedi perdão para Deus, né? E muitas vezes a gente faz isso na vida da gente. A gente acaba culpando Deus por uma perda, que a gente sente muita dor. No caso, para mim foi uma perda, sabe? Eu perdi o chão. Muita dor, né? Então, é muito Alex, doloroso, vou falar para você. É isso mesmo, é quando o ser humano está diante da impotência, né? Que é um problema que a gente não consegue resolver, não tem solução, que é a morte, só Deus para resolver. Só que a boa mensagem, sabe, é que nós vamos nos reencontrar, Sim. sabe? Eu estou adiantando esse finalzinho, porque você tocou no assunto do seu pai, né? Há esperança, tá bom? Ainda que perdemos alguém querido, gente, vamos nos apegar com Deus, porque há esperança. A Bíblia fala da ressurreição. Nós já estudamos, lembra a volta de Cristo, a ressurreição dos mortos? As famílias serão reunidas novamente. Então, o Alex vai reencontrar o pai, não sei se quem você perdeu o querido vai reencontrar. É a volta de Cristo a solução, tá bom? Então, mas a boa notícia agora, para esse momento, é que quem morreu não está sofrendo, tá bom? Não, está descansando no pó da terra. Voltou para o pó de onde veio, tá? É isso que diz a Bíblia. Vamos continuar. Então, o que acontece com a pessoa quando ela morre? No próprio livro de Eclesiastes, onde você está. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7.
Eclesiastes 12, versículo 7. Foi o Alex que fez a leitura? Foi. Acho que foi, né? Pode ler, então, para nós o capítulo 12, o mesmo livro de Eclesiastes, só passa algumas folhas para frente. Capítulo 12, verso 7. Pode ler para nós, Alex, fazendo um favor. Opa. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha que interessante. A morte é simplesmente isso. O pó, o corpo, volte para a terra. E o espírito volte para Deus. Volta para Deus. O que é este espírito? Já vimos que, eu já até expliquei, né? Já vimos que não tem consciência, nada disso. É o fôlego de vida, é o dom da vida. É aquele, sabe, o dom de estar vivo, né? O fôlego de vida que Deus colocou lá em Adão, né? É isso. É o poder de estar vivo. Isso é um dom que somente Deus concede. Esse dom volta para Deus, diz a Bíblia, tá bom? O pó volte para a terra, como era. E o espírito, ou seja, o fôlego de vida, volta para Deus, tá? Vamos lá. Agora eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Ai, ai, ai. E agora estamos chegando aí num ponto mais crítico, porque talvez o que eu estou falando hoje para você seja novidade, tá? Porque nos filmes nós vemos que as pessoas morrem e não morrem, né? Porque o espírito fica vagando, a alma fica vagando, coisa parecida. Nas novelas. E o espiritismo é uma doutrina muito forte nos dias atuais, que consulta os mortos, fala com os mortos. E aí, o que você me diz? Como é que, se a pessoa não sabe de nada, se a Bíblia é tão clara, como nós vimos uma série de versos, e existe assim mais algumas dezenas de versos que falam nesse mesmo sentido, da inconsciência daquele que morreu. E quando surgiu, então, essa teoria de que a alma não morre, que a pessoa não morre, que a pessoa ela é imortal? Eu vou mostrar para você agora na Bíblia, se prepare, para você vai saber quando teve início essa história de que a alma é imortal, tá bom? Vamos lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Observe essa pergunta. Onde teve início a teoria de que a alma é imortal? Gênesis, capítulo 2. Eu não posso falar nada que eu ouvi isso da sua boca, Eliseu. Ah, é? Você ainda lembra? Eu lembro. Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Alguém gostaria de fazer a leitura? Gênesis, né? O primeiro livro, capítulo 2, versos 16 e 17. Algum voluntário? Eu, Sim, Janaína. pode ler. Quem é mesmo? Janaína. Que eu coloquei o slide e não vi aqui você, Janaína. Tá ótimo, Janaína. Pode ler, sim. Capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. É esse? Não. Esse mesmo, é esse mesmo. Menos da Agora o árvore 17. que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Olha que interessante. Esse foi o nosso estudo passado. Deus acabou de criar o jardim, criou o casal, criou a vida no planeta e deu uma ordem para o homem. Olha, vocês podem comer de tudo que tem no jardim, menos de uma árvore. No dia em que dela comerdes, está no verso 17, certamente morrerás. Então Deus diz aqui, olha, vocês vão morrer se comer. Mas aí surgiu alguém com uma teoria de que não morre, que a alma não morre. Quer ver que interessante? Que a pessoa não morre. Janaína, lê para nós o capítulo 3, versos 1 até o 5, por favor. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, porém, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore,
os seus olhos se abrirão, e vocês serão conhecendo o bem e o mal. Muito bem, Janaína, muito obrigado. Olha, a versão da Janaína é bem assim, atual, né? A serpente conversou com Eva. Lembra? Deus disse, se comer, morrerá. Certamente, Deus disse, morrereis. Vem a serpente e fala assim, não, não, não. Pode comer. Certamente não morrereis. Está no versículo aqui, no verso 4, a serpente dizendo para a mulher assim, é certo que não morrereis. E depois no verso 5, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Há aqui uma teoria de que, na verdade, eles iam evoluir. Não só não iriam morrer, como iriam evoluir e se tornar como Deus. Olha que interessante. Então, eu vou ser bem direto ao assunto, tá? Bem direto ao ponto. A nossa proposta é falar, né, o texto bíblico com clareza. Então, a primeira vez na história da humanidade que surgiu a teoria espírita foi aqui, tá? Contrariando a palavra de Deus. Deus disse, vocês morrerão. E a serpente vai e diz, serpente aqui que é Satanás, diz assim, vocês não morrerão. Na verdade, vocês vão evoluir e se tornar como Deus. Olha que coisa assustadora, né? Ah, Eliselton, mas e aí? Eu vou mais, eu vou além, tá? Esta foi a primeira sessão espírita da história. Primeira sessão espírita da história. Nós vemos aqui a serpente, Satanás tomando o corpo de uma serpente e falando pela boca dela. Olha que coisa curiosa. Isso aqui é uma possessão, tá? Uma possessão. Tomou o cômputo do corpo e falou por meio da boca daquela serpente. E aí, você está assustado? Te assustei, Luiz Cláudio? Não, não. Não? Não. Então tá bom. Então, perceba que é aqui, gente, que surge a teoria de que a alma não morre. É desde o princípio. E a teoria é tão forte que ela deu certo com Eva, derrubou Eva, e até hoje vem derrubando pessoas, fazendo pessoas se afastarem de Deus e acreditando que elas vão evoluir, enquanto que, na verdade, a única chance que temos é essa vida. É essa vida que nós temos. Quer ver? Alguém me chamou? Fui eu. Pode falar, Alex. por favor. Oi, Alex. Oi, Eliselton, que nem no caso do espiritismo aí. Então, pode-se colocar o seguinte, quando a pessoa quer falar, tipo assim, com um ente querido e vai num centro espírita, e ela vai lá, então não é a pessoa que baixa ali, é o próprio Satanás, entre aspas, se passando pela pessoa? Uma coisa eu posso te garantir, não é a pessoa que morreu. Tá? Não é a pessoa que morreu. Há muitas fraudes, tá? Por aí, tá? Eu vou ser sincero com você, há muitas fraudes. Mas se por acaso alguém falar lá, com a voz daquele que morreu, contar detalhes que só aquele que morreu e as pessoas próximas sabiam, não é a pessoa que morreu, tá? Não é. Então, eu posso dizer que muito provavelmente é o próprio Satanás falando, ou seus anjos falando ali. Sim. Joia? Porque a pessoa que morreu não tem consciência de mais nada, não faz mais nada, não volta para dar recado, isso não existe. Tá joia? Não existe no texto bíblico. Quer ver? Eu vou mostrar algumas... Alguém me chamou? Oi, Eliselta, é a Sandra. Sim. Ô, Eliselta, minha mãe tinha uma vizinha chamada Lourdes, e o neto dela sonhava com um tio. O neto dela sonhava, ela tinha 2 filhos, uma mulher, a Alessandra, e mais um filho. O filho morreu. E o filho da Alessandra, que seria o neto dela, acordava assustado no meio da noite. O tio voltou, ele está me pedindo água, vovó, ele está pedindo água, vovó. Ela se debrulhava em lágrimas, nossa, ela sofreu muito. Aí um dia eu conversei com ela, falei, dona Lourdes, a senhora acha que Deus é Deus de amor? A senhora acha que Deus pode perder o tempo dele em fazer você sofrer além do que você já sofreu, perdendo seu filho? Para o seu filho pedir água para você? Você acha que Deus
perderia o tempo de fazer um filho sofrer assim? Deus é Deus de amor. E aí, ela falou que até ia começar o curso bíblico. Eu falei, eu aprendi, e ela falou que ia começar o curso bíblico. Não sei se começou, né? Ela mora em Olímpia. Ah, tá. Como é o nome dela? Lourdes. Lourdes, não me lembro. Não me lembro. Mas é isso mesmo, Sandra. Você matou a charada, né? Deus não tem prazer que a pessoa fique sofrendo ou coisa parecida. Não, não é nada disso, tá? É muito pelo contrário. A morte é um descanso. A pessoa que morreu não está sofrendo, tá? E não está vendo nada. Sobre esse negócio de consultar os mortos, olha aqui, eu separei alguns versos para você ver. Como é que era no antigo Israel? Qual era a ordem para o povo de Deus, o povo de Israel, né? Quanto aos homens que consultavam mortos. Nós vamos ler agora nesse texto. Você vai perceber que em Israel, Deus proibia consultar mortos. Porque isso não é real, né? Não acontece. Se você consulta, você está consultando, não são os mortos. Muito provavelmente você está consultando o próprio Satanás e seus anjos, tá? Os demônios. Mas olha lá, Levíticos, ó. Gênesis, nós estamos em Gênesis, vai passar Êxodo e já chegar em Levíticos, tá? Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, verso 31. Você sabe o que é um necromante? Necromante é exatamente aqueles que consultam os mortos, tá? Ó, nós estávamos em Gênesis, só passar, próximo livro é Êxodo, e depois já chega em Levítico, tá? Só um minutinho que eu vou colocar uma bateria aqui no meu computador. Pronto. Alguém gostaria de fazer a leitura? Levíticos 19, verso 31. Localizou, Sandra? Pode. Alex, chamou? Pode fazer, Alex. 19:31. Isso. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha, se alguém consultasse um necromante, ou alguém que fala que adivinha, né, que é um adivinho, essa pessoa, quem consultou, estaria contaminada, diz o texto. Então, era proibido, é como se ela estivesse contaminada, tá? Olha o próprio capítulo 20 agora, mesmo livro, capítulo 20, no verso 6. Na minha Bíblia aqui é na mesma página. Alex, lê para nós, capítulo 20, verso 6. Tá ok. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele, eu eliminarei no meio do seu povo. Olha, então, quando alguém consultasse, se virasse para um necromante ou para um feiticeiro, né? Aqui diz, olha, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo. Aqui é o próprio Deus falando, tá? Então, era proibido consultar mortos. Na Bíblia é proibido, sempre foi. Levítico, vamos ler agora Deuteronômio. Passa para o próximo livro. É Levíticos, Números e depois Deuteronômio, capítulo 18. Capítulo 18, dos versos 9 até o 12. Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 até o 18, até o 12. Alex, pode ler? Leio sim. Versículo, peraí, vê? Versículos 18? 9, capítulo 18, versículo 9 até o 12. Tá ok. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro,
nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito Olha serás. só. Pode ler. Perfeito serás. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. Alex, olha como a Bíblia é clara, proibido ir naquelas pessoas que consultam os mortos, tá? Então, isso é proibido na Bíblia. E, na verdade, esse era um costume pagão, viu? Era um costume das nações vizinhas ali de Israel, e muitas dessas nações foram destruídas exatamente por conta desses costumes, tá? Então, em Israel era completamente proibido, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, na igreja cristã, no cristianismo, proibido consultar mortos, tá? Porque consultar mortos é você fazer uma cerimônia tentando consultar alguém que não tem consciência. E você está se expondo a cair nas garras, nos enganos de Satanás, tá bom? Então, proibição de consultar mortos. Esse assunto é muito claro, não está muito claro para vocês? Aqui na Bíblia? Então, o último texto, Isaías, Isaías capítulo 8. Desculpem, engasguei sozinho. Tem uma frase da Dilma, que ela engasga num discurso, né? E ela falou, eu me engasguei comigo mesmo, né? Eu me engasguei aqui comigo mesmo. Isaías está lá, ó, se você abre no meio da Bíblia, vai cair mais ou menos em Salmos, e vai passando para o lado direito. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Cuidado também com esses filmes, tá bom? Os mortos que aparecem. Isso aí não é de Deus, tá bom, gente? Não é mensagem de Deus para ficar na nossa mente, tá? Muito cuidado com esses filmes, com essas mensagens que acabam entrando na cabeça da gente e entram e é difícil de sair. Selene me chamou? Fui eu que chamei. O Alex pode falar e depois a Selene já fala, tá bom, Selene? Eu vi que a Selene ergueu o dedinho também. Pode falar, Alex. Ô, Lisão, no caso aqui, meu vizinho aqui, ele gosta de filme de terror, né? Aí eu falei para ele que isso aí influencia muito, porque as crianças dele também assistem. E eu falei para ele, isso aí é perigoso, que influencia muito, você tá trazendo o próprio inimigo para dentro da sua casa. Isso aí não é de Deus. Isso é satânico. Tem razão, Alex. Aí eu falei para ele isso aí, ele não acredita, sabe? Ele deu caçoa da minha cara. Sabe? Eu falei, eu respeito a sua opinião. Muito cuidado, principalmente com a mente infantil, né? Nossa mente, mesmo adultos, somos influenciados, mas a criança muito mais, né? A criança muito mais. Aquelas imagens, tudo aquilo vai gravar na cabeça da criança, e a gente não sabe como é que isso pode resultar no futuro, né? No seu desenvolvimento intelectual, desenvolvimento do que ele acredita. Então, muito cuidado. A Selene chamou? Sim. Tem as igrejas que creem e fazem revelações. O que você me diz? Selene, isso não é um costume bíblico, tá? Você viu aqui que essa história de adivinhações, revelações, ficar revelando a vida das pessoas. Na verdade, isso não é um costume bíblico, tá bom? A gente toma muito cuidado com isso. Não é assim que Deus fala conosco. Entendi. Né? É a mesma coisa que procurar adivinhadores, não é verdade? Você encontrou essas expressões aí no que nós estamos lendo, né? Não consultar os adivinhadores, exatamente. E não é assim, né, que Deus age, né? Tá bom? Vamos ler, Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Eu vou ler para vocês, eu vou ler para nós, né? Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Está escrito assim: quando vos disserem, quer dizer, quando alguém te chamar, te disser, consultai os necromantes. Necromantes são aqueles que consultam os mortos. E os adivinhos,
que chilreiam e murmuram. Eles, na época, eles consultavam os mortos, eles tinham alguns sons, uns barulhos que eles faziam. Tá? Acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Aqui está dizendo, ó, a lei e ao testemunho. O testemunho aqui é a Bíblia, tá? Tem que ser de acordo com a Bíblia. Se não for de acordo com a Bíblia, de acordo com a lei e o testemunho, jamais verão a alva. Quer dizer, não há salvação, tá? Então, tem que ser de acordo com a Bíblia Sagrada. Eu não posso ficar saindo, escapando e brincando com o que é errado. E esse assunto é muito sério, tá? É a lei e o testemunho, assim que deve ser guiada a nossa vida. Então, jamais consultar os mortos, tá? Se em algum momento você já fez isso, por favor, não pense que eu estou te condenando, não estou, longe disso, tá? Ore, fale com Deus e, né, não faça mais, tá bom? Vamos lá, seguindo. Opa, eu coloquei essa imagem aqui. Quem já assistiu esse? É bonito ou não é? Ghost, lembra do Ghost? Ó, 30 anos de Ghost. Falar para você, Elisandro, o filme é bonito. Hã? O filme é bonito, eu já assisti e no final, inclusive, você chega até a chorar, né? Por causa que você vê... Exato, eu ia falar agora, eu ia falar, você chorou, né, Alex? Você chorou. Chorei. O filme é bonito, ele é lindo, mas não é verdadeiro, assim, Não é verdadeiro. sabe? É contra o texto bíblico. Nos leva a pensar que aquele que morreu está ali do nosso lado, está falando conosco. Isso é um risco muito grande, tá? Pensar que alguém que morreu está do meu lado, falando, me indicando, me guiando, né? Tem um guia ou coisa parecida, tá bom? Então, isso aqui eu coloquei que é um dos filmes mais famosos aí, espíritas que nós podemos ter, né? Lançado em julho de 1990, o Ghost, tá? Não assista. Quando você for assistir novo, você vai lembrar de mim, desse estudo que nós estamos fazendo. Muito cuidado com essa mensagem, que é a mensagem da serpente lá no Éden. Olha, a alma não morrerá. Você vai evoluir e se tornar como Deus. Bem, esse texto aqui é bem forte. Se não é o espírito da pessoa, quem então tem se manifestado nas reuniões espíritas? 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios está lá no Novo Testamento. Então, nós estávamos ali em Isaías, você vai passar para o lado direito, vai passar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, vai passar Atos, vai passar Romanos, então vai chegar em Coríntios. Mas observe que existe 1 Coríntios, 2 Coríntios. No caso aqui é 2 Coríntios, tá? Capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Eu vou ajudar você. Você já sabe que eu gosto de ajudar, né? Quem não está achando aí, só me chamar. A gente acha rapidinho. Pode só liberar o seu microfone, Noeli? Não tô. Eu acho que eu travei seu microfone sem querer. Aperta de novo, Noeli, o microfonezinho. Isso. Me fala o livro que você está. Coríntios, mas... Isso. Coríntios, você está em Coríntios. Olhe na parte de cima, tem que ter um doisinho antes do Coríntios, né? Esse é 2 Coríntios. Isso. Capítulo 11, verso 14. Alguém mais não encontrou ainda? 11, 14. Quem precisa de ajuda? Então, eu vou fazer a leitura. Está escrito assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Gente, para aqui. Satanás, ele tem o poder para se transformar, tá? Ele se transforma até em anjo de luz. Você acha que ele não pode se transformar na semelhança de uma pessoa que morreu? Tá? Então, olha, diz o texto, vou ler de novo, verso 14. E não é de admirar. 2 Coríntios 11, verso 14.
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha o verso 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aqui está dizendo que Satanás pode se transformar e os seus anjos também. Tá? Então, eles se transformam. Então, é possível que alguém vá em algum centro, algum lugar, e veja aquele que morreu? Sim. Só que não é a pessoa que morreu. Tá bom? É um engano ali de Satanás. Vamos seguir. Esse verso aqui é muito bom, muito bom. Hebreus, ó, você está em 2 Coríntios, tá bom? Então, você vai para o lado direito da sua mão. Lado direito, e vai chegar no livro de Hebreus. Hebreus está bem pertinho do final da Bíblia, perto do Apocalipse. Capítulo 9, verso 27. Então, estávamos em 2 Coríntios, vai girando para o lado direito. Vai chegar em Hebreus, capítulo 9, verso 27. Tem alguém que não leu nenhum texto ainda e gostaria de ler esse? Estamos já quase terminando o nosso estudo. Hebreus, capítulo 9, verso 27. Posso Alguém ler? precisa de... Claro, Selene, aguenta só um minutinho, deixa eu ver se todos acharam. Alguém precisa de ajuda? Rúbia, achou? A Rúbia tá craque, hein? Ninguém está precisando de ajuda, então, Ana Paula achou? E o Vitor? Sim. Então, tá bom. Selene, leia para nós Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, como os homens, está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo. Olha que interessante. A pergunta é a seguinte, que está aparecendo aí no seu celular. Quantas vezes a pessoa morre? Por que que eu faço essa pergunta aqui? Porque há uma teoria, né, de que a pessoa está evoluindo. Então, ou a teoria chamada da reencarnação. Você já deve ter ouvido falar que a pessoa nasce, encarna em alguém, morre, depois encarna em outra pessoa e vai reencarnando. E há algumas possibilidades da pessoa até reencarnar em animal, coisa parecida. Né? Existe essa teoria espírita, mas a Bíblia é contra, totalmente contra. Quantas vezes a pessoa morre? Está escrito aqui, Hebreus 9, verso 27, está escrito assim, e assim, como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes? Uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Gente, quantas vezes o homem morre? Uma só vez. Por que que a teoria espírita é tão perigosa? Porque eu e você podemos achar que depois dessa vida nós vamos ter ainda outra chance. E não é assim. É aqui, é nesta vida, que nós decidimos se vamos seguir a Deus ou não. Se vamos aceitar Jesus como nosso Salvador ou não. Depois disso é só o juízo, ou seja, a volta de Cristo. Tá? E quando Jesus voltar, o destino de cada um já estará decidido. Então, qual vida que nós temos para decidir? A próxima? A outra reencarnação? Não. Só esta. Vida é uma só. O que você tem aí, você respira, dorme, acorda. Até quando está dormindo, você nem percebe, mas o coraçãozinho continua batendo. Isso é um dom maravilhoso, é um presente de Deus, né? A vida. Tá? E é só nesta vida que nós temos a oportunidade de seguir ao Senhor, obedecer a sua palavra. Tá bom? É uma única vida, diz o texto bíblico. Depois disso, é a volta de Cristo. É o juízo. Oi? Deixa eu colocar uma coisa que aconteceu essa semana, acho que foi essa semana no serviço. Eu tenho um colega meu, ele fala Jô para ele. A gente chama ele de Jô no barracão lá. E ele veio nesse ponto sobre reencarnação, né? E eu falei para ele, olha, eu sou sincero de falar, Jô, eu não acredito nisso. E eu acho que a pessoa morre, eu tenho conhecimento que a pessoa morre, ela vira pó e ela só vai ressuscitar na vinda de Cristo. Eu falei para ele. Só que ele crê que a pessoa, tipo assim, ela vai lá, ela, tipo assim, ela morre, só que reencarna no animal, ou em outra pessoa, igual você falou aí. Ele acredita nisso. E eu falei para ele que eu podia provar para ele na Bíblia, né?
Só que aí dificilmente eu consigo ler a Bíblia no serviço, porque lá é muito corrido, né? Não dá para a gente ler. Mas eu falei para ele que um dia eu vou mostrar para ele. É isso aí. Agora você vai ter todos os textos bíblicos aí, você vai receber todos eles. Alguém mais tinha me chamado? Acho que não, né? Luiz, me chamou, Luiz? Sim. Ô, Luiz, pois não. Uma dúvida, vamos dizer. Quem já morreu não vai participar da volta de Cristo? Sim. Esse foi o nosso estudo. Lembra que a trombeta vai tocar, vai ressoar a trombeta, e os mortos em Cristo vão ressuscitar? O texto bíblico fala que os mortos em Cristo ressuscitarão. E eles ressuscitarão, inclusive, incorruptíveis. Lembra desse verso? Nós vamos ler daqui a pouco. Quer dizer, sem defeitos. Vão ressuscitar perfeitos. Tá bom? Esta é a ressurreição. Então, aquele que morreu, não acabou a esperança. Não, nada disso. Ele está descansando, aguardando Jesus voltar. Veja só, se a pessoa morre e se ela já estivesse no céu, tivesse ido já para o céu de uma vez, por que Jesus teria que voltar para buscar essa pessoa? Por que ela teria que ressuscitar? Não tem lógica, né? Ou a pessoa está no inferno, ou está no purgatório, ou já está no céu. Não, essa teoria não é bíblica. A pessoa morre, está descansando no pó da terra, aguardando a volta de Cristo. Entendeu? Entendi. Legal. Vamos lá? Acho que nós vamos ler esse texto agora. Bem, eu gosto desse versinho aqui, porque talvez esse seja um dos assuntos que mais a gente precisa se libertar, viu, gente? Porque nós somos bombardeados com as teorias espíritas. Então, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oi, alguém me chamou? Vitor? Eu vou ter que dar uma saidinha, mas minha esposa vai ficar aqui, tá? Tenha uma boa noite para todos vocês aí. Ô, Vitor, ótima noite, viu? Pois o livro tá vai bom? chegar para vocês, pode deixar. Tá, obrigado. Vocês me desculpem alguma coisa que eu terminei, tá? Tá bom? Tá dispensado. Boa noite. Fica à Tchau, vontade, tchau. boa noite. Muito bem. Então, qual é a solução? Qual é a solução para a morte? Esse é o nosso último versinho da noite. 1 Coríntios, tá? Capítulo 15. Volte para o lado esquerdo. Você está em Hebreus. Vá com a sua mão esquerda para 1 Coríntios. Nós lemos 2 Coríntios agora há pouco. Agora vamos ler 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 15. Esse eu vou ler, tá bom? É o nosso texto final. E eu quero muito, muito mesmo, eu quero muito, assim, é o meu desejo que você saia desta noite com o coração bem tranquilo, leve, tá? Sem medo das pessoas que morreram, e até mesmo se você perdeu algum parente, sabendo que ele está descansando, não está sofrendo, tá joia? Aguardando o grande dia da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, deixa eu ver se vocês todos acharam. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, tá? Nós vamos ler. Está escrito assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Vamos lá, deixa eu explicar esse primeiro verso. Ele está falando do dia da volta de Cristo. E ele diz, olha, é um mistério. Mistério porque nenhuma ciência consegue explicar como alguém pode ressuscitar, não é verdade? É um mistério, tá? Mas a ressurreição, ela é real. E Jesus é a garantia de que nós vamos ressuscitar, porque ele ressuscitou. Tá bom? Ele ressuscitou. Então, é a garantia de que se morrermos, ele vai nos ressuscitar. Então, o verso diz assim, ó, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. O que quer dizer quando fala dormir? Morrer. Nem todos morreremos. Porque muitos estarão vivos na volta de Cristo, e eu espero que nós estejamos vivos também, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos, acontecerá o que com eles? Ressuscitarão
incorruptíveis, e nós seremos transformados. Gente, todos estão lendo aí na Bíblia a mesma coisa que eu? Achou aí, Luiz? Luiz Cláudio localizou? Não achou ainda? Eu estou vendo aí. Eu estou reparando aqui em você que eu acho que você não achou mesmo. Eu não... Me perdi aqui. Eu vou te ajudar, uai. Você não pode perder esse texto, não. Que o meu aqui é Epístolas aos Coríntios, né? Correto. 1 Coríntios. Mas é mesmo assim. Capítulo 15, é isso mesmo. São epístolas. Epístola quer dizer carta, tá bom? Uma carta, é uma carta que o apóstolo Paulo escrevia para a igreja de Coríntios, né? A cidade de Coríntios. Ok, achei aqui. Capítulo 15. É o último capítulo, o penúltimo capítulo, na verdade, de 1 Coríntios. Capítulo 15, verso 51. Eu vou ler, 51. Você me fala se está igual. Ó, tá ok. Eis que vos digo um mistério. É isso que está aí? Isso. Ótimo, então eu vou seguir. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha que legal. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos, o que vai acontecer com eles? Ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui está descrevendo a volta de Jesus. Os que estiverem vivos serão transformados. Olha, esse meu corpo que tem defeitos, ele vai ser transformado em corpo imortal, incorruptível. Incorruptível quer dizer sem corrupção, sem defeitos. E os mortos ressuscitarão no mesmo tempo, como se fosse num abrir e fechar de olhos, sabe? Num piscar de olhos. Os mortos ressuscitam e os vivos são transformados. Olha o que diz o verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. A partir desse momento, a morte é vencida totalmente na nossa vida. Tá? Então, a solução para o problema da morte é a volta de Cristo. É Jesus voltar. Na volta de Cristo, esse grande problema, esse inimigo que nós temos, ele vai ser solucionado. Olha aí que imagem linda. Isso aqui eu amo ver essas imagens. Por isso que eu coloco para vocês. Imagine só quando Jesus estiver voltando nas nuvens dos céus, né? A nossa correria aqui da terra acabou, né? Sabe, o sofrimento, famílias serão reunidas novamente, né? Pais encontrarão os filhos, filhos encontrarão os pais, irmãos, né? Então, quanto sofrimento, que alegria será esse dia, tá? Então, você percebe como a mensagem de Deus, da Bíblia, ela traz conforto, não é verdade? Ela traz conforto. Ela não nos deixa desesperados. O que aconteceu com os mortos? Estão sofrendo? Não. Estão descansando, aguardando a volta de Jesus. E eu vou perguntar de novo para você. Não posso deixar de perguntar, tá? Nesse estudo. Você gostaria de estar naquele grupo que vai ser transformado na hora que Jesus voltar? Sim. Se for um sim, ó, fala sim onde você está e fala sim bem alto e põe a mãozinha assim, sim, sim. Sim, sabe, gente? É a oportunidade que nós estamos tendo, tá? De conhecer a Bíblia mais a fundo. Tá? Esse é um momento único, né? Então, faça votos com Deus. É você e Deus. Não é comigo quando você fala assim. É você com Deus. Faça o seu voto. Senhor, eu quero viver em fidelidade com o Senhor. Quero viver o plano do Senhor. Quero levar essa mensagem para outras pessoas, né? Quantas pessoas precisam de conforto por aí? Tá bom? Que Deus abençoe você. Deixa eu perguntar. Alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto? Samantha me chamou? Isso. Hoje Oi, Samantha. Hoje de manhã eu fiquei um pouco triste, porque eu recebo
todos os dias as mensagens da igreja, né? Então eu replico, eu passo essas mensagens para frente. E hoje teve uma moça que falou assim para mim: ó, para de me mandar, porque eu sou kardecista. Eu não tenho que ouvir isso daí. Eu falei, tudo bem, me desculpa, não vou te enviar mais. E tirei ela do grupo que eu tinha escolhido para mandar todos os dias. E já tem mais de 1 ano e meio que eu mando. Só que essa foi a primeira vez que ela falou para mim, que ela não queria mais que eu mandasse. E eu fiquei muito triste por isso. Eu imaginei que a receptividade seria diferente. Mas não Fica foi. chateado, né? Quando a gente Bastante. descobre... A Bíblia diz que o evangelho é como um tesouro. E quando a gente descobre o evangelho, ele enche o nosso coração, sabe? Você descobrir a verdade é uma coisa, assim, maravilhosa. Então, a gente quer espalhar. Só que nem todos estão, às vezes, no momento, né? Momento da pessoa de ainda entender. Então, na realidade, ela já é uma jovem senhora. Ela não é mais uma moça, né? Uma menina que a gente tenta mostrar as coisas. E eu não imaginava, porque ela, além de tudo, é uma comerciante. Mas ela não quis saber. é assim mesmo, viu, Samanta? O evangelho tem que ser espalhado, né? E infelizmente, a escolha é pessoal. Bom, mas eu fico feliz que vocês estão aqui, estão firmes e estão animados. Isso me deixa muito animado também. Vamos fazer a oração final? Podemos fazer? Feche os seus olhos, então, e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, abrindo a Bíblia Sagrada. Senhor, quando nós lemos a Tua Palavra, nós nos sentimos alimentados, nos sentimos mais fortes, nos sentimos felizes. E a mensagem de hoje, Senhor, conforta o nosso coração, porque aqueles que morreram não estão sofrendo, e também porque sabemos que a morte não é o fim, porque Jesus voltará a esta terra e resolverá de uma vez por todas esse problema chamado morte. Por favor, Senhor, abençoe essa pessoa que ouviu o estudo nesta noite. Abençoe também aqueles que ouvirão, assistirão a gravação. Que todos tenhamos a bênção do Senhor. É o que pedimos, bom Pai, em nome de Jesus. Amém.